Aqui, ó, ele diz assim, ó, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Sim. Quem jamais existiu à sua vontade? A resposta de Paulo é, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Sim. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? E aí aqui vai entrar a ideia de que preparado, na verdade, ele se preparou. Não foi Deus quem preparou, não é? Foi preparado por ele mesmo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas, ó, vaso da perdição, para manifestar a ira, a fim de que também desse a conhecer das riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aqui eu volto ao tema. Deus chamou dentre os judeus e dentre os gentios. Deus chamou de um povo e de outro povo. Então, realmente, você quer falar que João 3,16 está falando de povos, línguas, raças, nações? Tá. Só não está falando de todos individualmente, porque isso contrariaria outras partes da Escritura. Do texto de João? João 3,16, que ele falou que ele... Falaria de todos, mas de todos de parte, assim? Exatamente, porque o texto vai dizer que é todo aquele que nele crê. O texto está falando dos que creem. Então, a gente tem todos a primeira os que parte. creem. A gente tem a primeira parte, Deus amou o mundo de tal maneira, entregando o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por uma condição depois. A gente tem dois lados. A gente Sim. tem a manifestação do amor de Deus e a gente tem aqueles que creem. Bem-vindo. Você vai virar um assembleano cheio do Espírito Santo, batizado com fogo e com línguas estranhas. Quero batismo com fogo, não. Glossas heterós. Não. Você veio pro meu time agora. Eu sabia que você ia citar Romanos 9. Eu estava esperando porque você queria. É? Você queria Romanos 9 desde o começo. Porque como você bem falou aqui, se você estudou de fato esse texto, especialmente o verso de número 22... O preparados. Você sabe qual é a palavra grega aqui? Não, eu já esperava, pode falar, eu esperava que você ia falar. Sabe qual é a palavra grega pode aqui? falar. Qual que é a palavra grega? Não, eu vou deixar aqui? você expor, pode expor. Fala pra mim qual é a palavra. Eu vou deixar o pastor expor. Então tá bom, a palavra grega aqui é katertismena. Sim. Uhum. Que ela é voz. Pode expor. Fala, querido. Não, tô deixando o pastor expor. É voz ativa ou passiva aqui? Voz passiva. Exatamente. Então, se é voz passiva, que isso não tem na língua portuguesa, Sim. não é? Na língua portuguesa nós temos aqui duas vozes. Sim. Eu promovo a ação, Correto. não é? Ou eu sofro a ação. Certo. Eu bati meu carro no Zeca. Se eu bater, eu tô perdido. Eu vou ter que trabalhar uns 10 anos para pagar o carro dele. Né? Ele bateu em mim. Eu sofri a ação. Agora, no grego aqui, como você bem apontou, Sim. Clinton, é a pessoa que a si mesmo se prepara para a peça. Quando eu falei Deus. falei se preparar, eu falei que você ia dizer isso. Não é que eu defendo, tá? Eu falei que Não, você mas é ia o dizer. texto, não é o que você defende, né? É o que o texto diz. Então a gente tem que mudar a tradução. Não, pode Sim. mudar. Tem que Não, mudar. tá, as traduções todas Porque são aqui é erradas. voz média, aqui não é Deus Sim. que está preparando a pessoa para a perdição. Não, então a gente tem que citar alterar a esse tradução. texto, você perdeu o debate. Não. Você poderia ter De usado jeito outros nenhum. textos. De jeito Porque nenhum. aí no verso 23, foi que eu falei para você, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou. Deus prepara as pessoas para a glória. Exatamente. Mas aqui, preparados para a perdição, Zeca, é catertismena, é voz média. Isso aqui Daniel B. Wallace fala sobre isso. Isso aqui a T. Robertson fala sobre isso. Os maiores eruditos do mundo dizem que os calvinistas que usam esse texto é um tropeço na própria teologia deles. Então a gente tem que mudar a tradução. Então mude-se a tradução. Não, a minha tradução e a sua tradução está errada. É por isso que a gente tem que estudar as línguas originais da Bíblia. A nossa tradução está errada. Qual seria a tradução ideal aí do texto? A pessoa a Marcelo? si mesmo se Os prepara. vasos se preparam. Se preparam. É como se você imagina lá o vaso e ele automaticamente ele vai se preparar sozinho Isso. para... É isso aí. Não, mas não faz sentido que o vaso conseguir se preparar. A figura de um objeto, como que um objeto se prepara? E Sim. essa é a linguagem de Paulo. Paulo vai dizer sobre objetos. Ele vai falar assim, ó... Mas esse objeto não é a pessoa que ele está falando? Sim, mas, Então, mas ele está ilustrando com objeto. Ele Um tá objeto falando tem vida? do oleiro, né?
Exato. Mas você não tem vontade? Você não tem sentimentos? Eu tenho sentimento. É uma e vontade. metáfora da nossa vida. Tem, sim. Entendeu? Mas segundo o texto, eu me preparei. Só que. Então, Isso. e é o que eu Você se falei. preparou, não é Deus que te Exato. coloca lá. Então a gente tem que fazer o seguinte: vamos pegar essas traduções todas que tem aqui e vamos mudar, porque na verdade tá errado o que tá escrito, preparados para a perdição. Olha, você eu tenho que mudar para se preparou para a perdição. Você é um moço inteligente, você é professor. É nosso dever como mestre ensinar a verdade. Claro, e é o que eu tô fazendo aqui. Ensinar a verdade. É o que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, por que nós temos que ir para o original? Vou dar um exemplo do hebraico, que todas as nossas traduções, lá em Jó 2,9, que não é objeto do nosso debate, diz assim, ó: porque falas como uma louca, amaldiçoa teu Deus e morre. Só que o hebraico não diz amaldiçoa. O hebraico diz Barer Elohim Vamut. Louva, abençoa a Deus e morre. Que por incrível que pareça, a única versão que eu tenho em casa é uma versão católica do padre Figueiredo, que traduziu corretamente. Então, infelizmente, é preciso sim fazer. Então essa tradução tá errada. Essa tradução está errada e você concordou comigo. Não, eu perguntei, eu não concordei. Está errada. Não, de jeito não nenhum. é a pessoa que. Não é Deus que prepara a pessoa para a perdição. Segundo todo o desenho que Paulo traça desde o começo de Romanos 9, é claramente Deus atuando no que vai ser salvo e no que vai ser condenado. Até porque é estranho, né? Deus ele vai atuar e vai eleger pessoas para salvação, o restante ele fala, deixa pra lá, tanto faz, eu nem... Mas essa é a dupla predestinação. Exato, então, mas é porque a Bíblia vai mostrar pra gente que tanto no salvar quanto no condenar, Deus está presente. Mas Deus ordena que todos se arrependam. É claro, a ordem de Deus não é só para crente. O mentir é pecado para o crente e para o não crente. Sim, exatamente. O matar é pecado para o crente e para o não crente. Então é claro que Deus vai dizer que todos se arrependam, porque todos estão em rebelião. Agora, quem que vai se arrepender? Quem Paulo vai dizer em Timóteo que concede o arrependimento para isso acontecer? Sim, é Deus. É o próprio Deus. Então Deus é quem dá o arrependimento. Deus é quem faz a obra de salvação. Por isso que, voltando agora, quero puxar para o tema de novo, o cristão prega primariamente o evangelho porque Deus obedeceu e depois esse ato de obediência acaba resultando em salvação das pessoas. Mas e os que não creem? João 6 vai dizer pra gente, Jesus estava com uma multidão enorme atrás dele. Ele começou a pregar que ele era o pão que desceu do céu, que ele era o pão vivo que desceu do céu, que dá vida. As pessoas ficaram revoltadas, viraram as costas e foram embora. Ficou somente os 12 ali. Aí Jesus pergunta para os 12, vocês não querem ir também? Olha a preocupação de Jesus com as pessoas que estavam rejeitando a mensagem do evangelho. Então, se o próprio Deus, o próprio Jesus, na pregação do evangelho, ele vai olhar para aqueles que ficaram, vai perguntar, vocês não querem ir também? Por que eu tenho que entender, então, que na verdade eu preciso achar que as pessoas elas vão aceitar ou não? Depende, vai depender da vontade delas, tá na mão delas. Não, mas Deus faz toda a obra de salvação. Mas e se o homem não querer, o que acontece? E se o homem não quiser ser salvo, Deus salva? Sim ou não? Contra a vontade dele? O homem não quer, Deus quer. E aí? Não pode ser salvo. Não? Porque é violenta aquilo que Deus deu ao homem, que é a liberdade. Então, se a vontade de Deus choca com a vontade do homem, a vontade do homem prevalece? Não, está na Bíblia isso, Cleiton. Não, eu tô perguntando. Se a vontade de Deus e a do homem, as duas juntas. Se chocam, qual vai prevalecer? Exato. Deus quer te salvar. Você não quer ser salvo. E aí? Boa. Vai lá, Marcelo. A palavra é sua. Vai ter intervalo? Não, pode ir. Ele saiu do texto de Romanos 9. Claro, porque a gente tem que voltar pro tema. O tema é sobre evangelização. Eu preciso puxar pra isso. Você e ele fazem uma bela dupla aqui. O que eu tenho a ver? Eu só queria ter esse terno que você tem, que olha, eu vou ter que trabalhar muito pra ter esse terno aí, viu? Eu tô proibido de fazer merchan. Tá mesmo? Não posso falar. O que aconteceu, meu Deus? Mas o pessoal sabe. Assinou um novo contrato, O pessoal né? sabe onde encontra. Olha, Cleiton. Não, Marcelo, para de bagunçar, Marcelo. Eu não tô fazendo nada, eu tô quieto. Um debate você muito até perguntou gostoso. da confissão de fé, eu não preciso subscrever a confissão de fé, não. Não precisa não. Eu sou membro. Você como ministro? Você é membro. Eu sou membro da igreja. Você não é presbítero já da igreja? Não. Fala a verdade. Em Cristo diga a verdade. Eu não preciso subscrever a confissão como membro da igreja, tá bom? Então, isso daí é só pra liderança. Veja, ele tá puxando o debate, Marcelo. mas estamos entrando em outra seara do debate aqui. Mas o debate é quando a gente fala sobre a graça irresistível. A Bíblia diz que a graça pode ser resistida. Boa, foi a pergunta que ele colocou. Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão quando pregou, vocês sempre resistem à obra do Espírito. Lucas 7,30, Evangelho do Dr. Lucas,
capítulo 7, verso de número 30. Sabe por quê, meu amado Clinton? O amor de Deus não pode ser coercitivo. O amor de Deus é persuasivo. Senão não é amor. Exatamente. Imagine você forçando a sua digníssima senhora a amá-lo. Não faz isso que... Não tem como. Então, o amor de Deus deve ser persuasivo. Então, olha o que diz meu amado professor Clinton, como é o nome dele? Ramachotti. Ramachotti. Esse cara é judeu, cara. Esse camarada é judeu, não é? Olha aqui, meu amado, querido irmão. Lucas 7,30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram. Já foi objeto de debate aqui esse tema. Já. Quanto a si mesmos e o desígnio de Deus. Olha que texto, meu professor. Eles rejeitaram. Não porque Deus decretou que eles tivessem rejeitado. Porque eles quiseram rejeitar. Porque eles quiseram. E a vontade deles prevaleceram sobre a vontade de Deus. Exatamente, é isso que está no texto. Olha aqui. O texto vai até o ponto em que eles rejeitaram. Olha o restante você quem acrescentou. Eles rejeitaram quanto a si mesmos. Sim. E o desígnio de Deus. Qual era o desígnio de Deus nesse ponto? Que eles fossem de coração para Deus. Pronto. Que eles se voltassem para Deus. Exatamente. Então, assim, a ideia não é que a graça não é resistível. Ela é. O homem resiste até não poder resistir mais. Como assim? É claro. Não entendi. Eu vou explicar. O homem natural, ele tá igual Saulo aqui em Atos 9. Sim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, e a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Daqui pra frente, o que Paulo fez? Se não obedecer a ordem de Jesus? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Agora você levanta e vai para a cidade. Faz o que eu estou mandando. E Saulo pega, levanta e vai. Então a graça, ela é resistível até não ser mais. Em que sentido? O homem natural resiste. O homem natural, ele não sabe fazer outra coisa. Ele só sabe resistir. Agora, quando Deus decide salvar o homem, é isso aqui que acontece. Quando Deus olha para o homem através da pregação do evangelho e chega para o homem e fala: levanta e vai, faça o que eu estou ordenando. O homem simplesmente vai. Por obrigação? Porque Deus pega o bonequinho assim e coloca? Não. Mas não preordenou aqui? A grande questão é como Spurgeon dizia. Spurgeon dizia assim que a vontade de Deus, ela vai triunfar sobre a vontade humana. A vontade de Deus vai mudar a vontade humana, que é pecaminosa. A vontade humana deseja o pecado. Mas Romanos coercitivamente ou persuasivamente? Deus ele não vai pegar o homem pela mãozinha dele e falar assim, levanta a sua mão e aceita. Mas ele vai trabalhar no coração do homem. Então é persuasão. Ele vai mudar o coração do homem. Responde, seja objetivo. Eu estou respondendo. O que eu não vou fazer... O que eu não vou fazer é usar termos, porque eu sei que é perigoso a gente usar termos, porque fica complicado. Não, mas nós temos uma linguagem humana, eu sei, mas uma pessoa vai falar uma coisa, outra vai falar outra. Então assim, eu quero ser responsável pelo que eu estou defendendo. Às vezes você viu outra pessoa defendendo a palavra igual tal. Não, eu estou dizendo que o homem natural, ele odeia Deus, ele é inimigo de Deus. Sim, concordo. Romanos 6 vai dizer assim que quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, antes nós tínhamos inimizade contra Deus. Isso. Antes Deus era o nosso inimigo. Isso. A partir do momento em que o nosso coração ele é transformado, ele muda, aí sim eu consigo... Persuasivamente? É Deus quem muda. Ou coercitivamente? É Deus quem muda. Ele não responde. É Deus quem... Vou falar uma linguagem mais simples para encerrar. Um dos melhores debatedores que eu já peguei aqui nesse Vejam Só. Porque ele escapa, cara. Você é advogado, meu filho? Não sou não. Olha, eu vou usar aqui uma linguagem. Eu vou usar aqui uma linguagem. A sua noiva é advogada? Não, também não. Olha, acho que daria um bom casal aí, não é? De advogado? Bom. Um camarada sabe argumentar. Não, mas eu vou usar uma linguagem aqui só para poder encerrar minha fala. Não, fica à vontade. O homem tem um coração de pedra. Sim. Deus arranca o coração de pedra dele. Coloca um coração de carne. Tá. Não é o mesmo coração. Um é de pedra, um é de carne.
Deus arranca o de pedra, coloca o de carne. Essa é a linguagem de Ezequiel. Ezequiel vai usar lá em Ezequiel 32. Sim. E aí dali pra frente vai dizer que a partir disso, quando o homem tem um novo coração, ele passa então a obedecer, ele passa então a andar nos caminhos, ele passa a ser guiado pelo Espírito. Então, a mudança que acontece é essa, é Deus, como se fosse um cirurgião, abrisse o peito, arrancasse o coração de pedra, colocasse um coração de carne e a partir disso o homem passa a desejar aquilo que é bom. Vamos lá, Marcelo, pra encerrar o bloco aqui, vai. Agora sou eu? Agora você vai me dar a palavra? É. Depois que ele falou quase 15 minutos, aí só ele falando, só ele falando. para. Lógico A que gente não, tá Marcelo, equilibrado, vai. falou bastante. Tá equilibrado, a gente tá equilibrado aqui. Você citou o Instituto inteiro, a Confissão de Não, Westminster. não. É porque tem que vir preparado Então, pro debate, né? mas isso daí leva tempo, não é? Não, mas comigo o compromisso, se você quiser citar só a escritura, tá bom. Não, mas é que eu tô não citando gosto aqui. dele. Não, tô Você falando tem assim, Romanos não, 9 eu só tô que falando você assim que falou, eu não gosto né? muito, porque os calvinistas são, às vezes, conhecidos por causa de Calvino, confissões e não sei o quê. Sim. Então, Tem muito forte. Para evitar que isso aconteça... Isso é fato. Meu querido professor Clinton, a expressão todo aquele, segundo o dicionário Webster Universal Dictionary, é o seguinte: qualquer que seja a pessoa, não há alternativas. Ela sempre significa quem ou qualquer pessoa. Eu fiz um estudo rápido. Eu vou passar esses dados aqui para você. Essa expressão aparece na Bíblia 183 vezes. Todo aquele. Aparece quase 183 vezes na Bíblia, em aproximadamente 161 versículos. Significa claramente todos, porque não tem como você falar todo aquele com exceção. Todo aquele que invocar. É todo, é abrangente. Mas você está sendo específico. Isso. Tá falando todo. de um ser específico, Exatamente, todo aquele. toda a humanidade. Só que A humanidade está acrescentando. na Todo teologia, aquele sim. na teologia calvinista, você bem sabe, diz que esse todo aquele não funciona. Claro que funciona. Dentro Não do seu funciona, contexto, funciona. porque é só para eleição. Dentro do seu contexto. É só para eleição. Por exemplo, em Números capítulo 21, verso 8 e 9, que Jesus vai usar esse texto aqui, não é? Em João capítulo 3. Vou ver se eu consigo achar aqui na minha Bíblia. Números, se não fugiu daqui. Capítulo 21. Você trocou de Bíblia, não tá mais com aquela lá que você já conhecia? Exatamente. Aí vai se perder. Tô com uma dificuldade. Aquela com anotações com os pergaminhos já aqui dentro, né, Zeca? Hoje foi bem complicado estar aqui, mas graças a Deus, né? Olha lá. Números 21, verso 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, né? Põe sobre uma haste, e será que todo mordido, todo, alô? Todo o quê? Todo mordido, aqui não disse que era o eleito. Então, mas... Toda pessoa que olhasse para aquela haste receberia cura. E todos olharam? Todos que olharam aqui foram curados. Pronto, eu concordo com isso. Não são todos que vão olhar, mas os que olharem vão ser salvos. Então, é limitado. Limitou? Não é aberto. Claro, se nem mas todos olharam. todo é o espectro todo. Então, mas todos olharam? Todos olharam. Não, todos olharam. Todos que olharam aqui foram salvos. Ah, então todos que olharam. Só que no calvinismo, como é que você tem que entender esse texto? Que alguns creram e outros não. Então, mas isso não faz como eu disse, eu não quero usar a proposta de Deus, mas desta graça de Deus, desse amor de Deus, um amor eletivo, porque na sua teologia, sim, não, na sua teologia, sim. Na sua teologia, esse todo aqui é o eleito. E aquele que não olhou é o réprobo. Só que todo aquele, professor Clinton, não tem outra acepção. É todo sem exceção. Não é todo particularizando o eleito. É isso que eu quero deixar claro aqui. Todo aquele, Zeca, é todo que olhar para a graça de Deus. Só que no pensamento calvinista, aquele que não olhou é réprobo. Por quê? Porque Deus decretou que ele não pode olhar. Deus decretou que ele não consegue virar o seu olhar. Esse é o meu problema, Clinton. Esse é o meu problema. Eu tenho um remédio para você. Eu tenho a cura para você, que é o sangue da nova aliança.
Que é derramado por quem? Por todos. Mateus 26, 28 diz que é por muitos. Por todos. Deixa Mas ele muito encerrar ali pra tá gente chamar o contratando intervalo. todo. Não dá. Vai lá, pra Tá concluir e ir pro intervalo. Não, pode concluir. Concluí. Foi? Concluí. Não. Eu só não queria que ele prolongue, porque não dá tempo. Perdoe, Eu preciso perdoe. chamar o Não, intervalo. tá bom o debate, tá Tô bom. tentando Tá bom, não- tá muito bom. Muito bom. Mas eu